sinais. Não é? Saudações. Começando mais uma live do Conde. Liga de sinais do Conde. Vou aprender. Vou aprender só pra falar isso. Direitinho. Com respeito. Tudo bem com vocês? Fala sério. Né? Como sempre. A frase que eu mais falo durante o dia, nesse começo de governo Bolsonaro, é: fala sério. A cada respirada, fala sério. É uma frase muito eloquente, né? Eu gosto do fala sério. Eu falo muito, pra mim, eu penso muito. Penso muito fala sério, né? Esse é um governo fala sério. Fala sério. Gente, eu quero dizer o seguinte hoje pra vocês. Vamos começar então essa live do Conde. A gente se impressiona todo dia um pouquinho mais com as lambanças, né? Lambanças que o governo Bolsonaro faz. Consegue ser a proeza de ser um governo mais fragilizado de todas as maneiras do que o governo Temer, que é um grande feito. E aí, veja, vão acontecendo novas situações que nos impõem uma atenção maior, porque o Brasil não é o mesmo de 3 anos atrás, e nem de 1 ano atrás, e nem de 1 mês atrás. A virada desse ano, de 2018 para 2019, com um governo fascista de extrema-direita no nosso cangote, significa que temos muitas mudanças. Mudanças que são grandes. E aí entra, como sempre, o meu trabalho de linguista. São mudanças grandes no quesito codificação de enunciados e produção de sentido político ou social. Então nós estamos num momento realmente delicado de transição não só de governo, mas de transição de conjuntura que extrapola a mera política, a conjuntura que é de ordem dos sentidos sociais. Eu sempre vou insistir muito nisso, vocês vão cansar de ouvir, eu vou falar realmente até cansar a cabeça de vocês, porque é um sistema, é a lente com a qual eu observo as movimentações políticas. É através dessa lente concreta da análise das palavras, dos enunciados, dos tons, daquilo que não se diz, daquilo que se diz, que eu consigo produzir um tipo de interpretação e de codificação da nossa realidade. Sempre puxando mais para as questões, também para uma abordagem mais histórica. Então assim, eu sou apenas mais um que vai oferecer uma leitura para vocês. Existem muitas leituras na praça, de jeito nenhum quero fazer prevalecer o meu tipo de leitura da conjuntura política. Eu só acho que é uma leitura que é um pouco diferente do que a gente encontra por aí. Não necessariamente a certa, não necessariamente aquela que vige, aquela que está profundamente conectada, digamos assim. Eu posso estar errado numa porção de coisas, mas eu tento, pelo menos, produzir um método de leitura. Eu acho que isso é muito importante. Nós temos as nossas timias, as nossas paixões. Eu sou muito passional também, nesse sentido, não tenho problema, não faço questão de esconder minha passionalidade política. Eu acho que a política tem que se sentir também. Mas quando a gente faz análise para depois dar a resposta, nós temos de ter algum tipo de método. E o meu método é o método da análise linguística, tá? Da análise do discurso, da análise linguística.
e aí com cifras da história, mesmo até do marxismo, porque o marxismo está em todo lugar. As pessoas acham que o marxismo só está num lugar, né? Mas ele contamina todo o campo do conhecimento. O próprio liberalismo, o próprio neoliberalismo, porque o neoliberalismo nega, em grande medida, algumas premissas de Karl Marx e do Capital e da leitura, digamos assim, filosófica que as sociedades avançam na história através de regimes sobrepostos de produção de riqueza e divisão dessa riqueza, e isso é sempre feito de maneira desigual. O próprio neoliberalismo bebe nessa fonte porque ele precisa negar isso a todo momento para estabelecer um outro tipo de tese. Então hoje tem tese, tá? Hoje tem tese porque é a tese de que a Globo já está trabalhando na sucessão do Bolsonaro. Hoje o Conde está sensacionalista. Estou sensacionalista hoje, porque foi o que me veio diante de alguns dados concretos das coisas que... Por exemplo, a questão do Faustão, né? Realmente. A Globo tem emitido, não é isoladamente, o Faustão não é um elemento isolado. Veja, essa é uma diferença que eu tento produzir no conjunto das minhas análises. Os fatos não são isolados, eles estão sempre conectados. De preferência, se eu der um fio narrativo para eles, eu terei mais condições de sentir a realidade, não de prever coisas, mas simplesmente de sentir o que está rolando, fazer a fotografia do momento, basicamente. Tá bom? Cadê meu coraçãozinho? Vamos dando um coraçãozinho pro Conde, né? Vamos lá, manda pro Conde que eu preciso, né? Se o coraçãozinho não vier, né, eu não consigo nem raciocinar direito. Então eu diria o seguinte: o Bolsonaro trouxe até um Roy Roy, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um Roy Roy, né? O meu amigo trouxe do Nordeste para mim, o Pedro Marques. Eu diria, isso aqui é de sonoplasta também, de televisão, então sonoplasta de cinema, né? Aquela coisa, a situação tá feia, a situação tá estranha pro cara, né? Comédia, faz esse barulhinho assim, né? É esse barulhinho que tá fazendo pro Bolsonaro agora. É o Roy Roy no cangote do Bolsonaro. Por quê? Bom, antes de começar, vou falar de várias coisas, mas o que me chamou muito a atenção hoje, um artigo do Eugênio Aragão, que é o ex-procurador da República, chegou a ser ministro da Dilma Rousseff, nem sei se semanas ou meses, naquela perseguição terrível que a Dilma Rousseff sofreu no final do seu... No final não, né? Quer dizer, no meio de um mandato, no começo de um mandato, perseguição judicial, enfim, misógina, de toda ordem, de toda sorte. E o Eugênio Aragão se demonstrou um magistrado de grande qualidade, grande caráter. E depois de tudo isso, vocês se lembram, não sei se vocês se lembram, mas o Eugênio Aragão devolveu a medalha do Cruzeiro do Sul para o Estado brasileiro depois que o Temer retirou, eu não me lembro que ministro que foi, mas ali a mando do Temer e daquele grupelho corrupto do PMDB, eles tiraram a medalha do José Genuíno. O José Genuíno tinha recebido a medalha Cruzeiro do Sul, uma das honrarias altas do Estado brasileiro, por tudo que ele significou, inclusive para a democracia, porque o Zé Genuíno lutou, foi preso, torturado, lutou pela liberdade de todos nós que hoje temos a liberdade de falar aqui, né, nesse país, e ele foi laureado com essa medalha, e aí tomaram a medalha dele. E no dia seguinte, o Eugênio Aragão devolveu a medalha que ele também tinha recebido, em protesto contra a retirada da medalha do Zé Genuíno. E o Eugênio Aragão fez isso num texto emocionante. Vocês podem procurar pela internet, pelas mídias, vocês vão encontrar lá. Procura lá, Eugênio Aragão, medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul. Vocês vão ver o texto emocionante. O Eugênio Aragão escreve muito bem, tem uma dicção assim poderosa, né? E hoje eu li um texto dele a respeito dessa primeira semana aí do Bolsonaro. Não sei onde foi publicado, eu vi
Também é fácil de achar. Eu não gosto de dar aquela coisa aquelas metáforas assim, né? Ensina a pescar, não dá o peixe, né? Ensina a pescar, não dá o peixe. Tanto que eu gosto tanto de Piracema, né? Então assim, como eu vou falando aqui as coisas, eu sei que se vocês quiserem encontrar, eu sei que se vocês quiserem encontrar, a transmissão tá boa aqui, tá parecendo alguma coisa estranha pra mim. Vocês encontram rapidamente, tudo bem? Então, Eugênio Aragão, Ordem Cruzeiro do Sul, vocês encontram rápido no Google. O Google é um buscador íntegro, é um buscador, é o melhor, é o mais poderoso de todos. É só procurar que você acha. No frigir dos ovos, em última instância, vocês me pedem, enfim, mandam um e-mail, mandam uma mensagem inbox pra mim, faz um comentário em caixa alta aqui, pô, Conde, tô precisando, ou entre vocês mesmos, enfim, é a questão do pescar, né? Vamos pescar todo mundo, tá? Todas as informações, todas as referências. Fico muito feliz quando as pessoas falam assim, putz, você falou um livro lá, comprei aquele livro que você falou assim, não dei nada, só falei o nome do livro, o nome do autor, a pessoa já vai lá, procura e compra, e beleza, e vida que segue. Então, esse texto de hoje, do Eugênio Aragão, ele faz um balanço de uma semana do governo Bolsonaro, e ele diz uma coisa que realmente me impactou, também pela clareza e pela capacidade de síntese, vamos dizer assim, da leitura de conjuntura desse governo que é tão atípico, tão estranho, né? Então, o que ele diz? As forças que estão por trás ele diz com todas as letras que o Bolsonaro foi eleito com uma fraude eleitoral, né? Um cara rigoroso como Eugênio Aragão dizer isso significa muito, tá? Uma fraude eleitoral com tudo que a gente sabe, né? Os disparos em massa do WhatsApp de fake news, tudo mais, aquilo usado ostensivamente, fazendo curvas totalmente imprevisíveis no regime das pesquisas científicas. Se você perguntar para qualquer diretor de instituto de pesquisa brasileiro, Mauro Paulino, o Montenegro, o Paulino e o Montenegro, Paulino é competente, diretor do Datafolha. Montenegro, já não posso dizer da competência, mas o Montenegro tem rabo preso, tá? Inclusive com a cartolagem do futebol carioca. E com a Globo, evidentemente, que é a grande máfia brasileira ainda se localiza dentro da Globo. Mauro Paulino ainda acho que tenta passar uma imagem de técnico, de um cara assim rigoroso, disciplinado, e o Marcos Coimbra, que na minha opinião é o mais interessante de todos eles, que é um sociólogo, e lê os dados com grande qualidade, e sabe explicar. Então, mas basicamente o Marcos Coimbra, se você perguntar para ele como ele definiria essas eleições de 2018, é uma eleição totalmente diferente de todas as outras que já aconteceram antes no país. Com curvas, com saltos de candidatos assim absolutamente inexplicáveis do ponto de vista da própria prospecção da pesquisa científica. O Mauro Paulino disse isso também, mas alguém pediu para ele desdizer, né? O Mauro Paulino tuitou dizendo que os disparos pelo WhatsApp influenciaram as eleições, o resultado das eleições, e alguém deve ter dito para ele assim, não pode falar isso. E aí ele destuitou, tirou o Twitter, mas alguém já tinha printado, né? O 247 printou, já tinha feito a matéria, e aí, favas contadas, escreveu, não leu, o pau comeu. O Mauro Paulino vai ter que viver com essa até o dia que chegar a hora dele. Ir para lá, vai chegar a minha também, e tudo mais, de todos nós. E o Montenegro, a rigor, nunca fala nada porque é o cara da Globo, né? Então, do Ibope. Mas ficou evidente para todos, eles erraram fragorosamente o resultado das eleições no Rio de Janeiro, em Minas e em São Paulo. Paulino e Montenegro, os dois institutos. Erros assim, no Rio de Janeiro foi mais de 30 pontos do Witzel, de uma véspera, uma coisa assim totalmente inusitada.
Quer dizer, o que aconteceu? Não foi consciência política, tá? Em Minas Gerais também. 20 pontos assim na véspera. Em São Paulo, a gente teve na questão do Senado e no Senado também desses 3 maiores colégios eleitorais do Brasil. Esses são os 3 maiores colégios eleitorais do Brasil que decidem as eleições. Evidentemente, o Bolsonaro também, o desempenho dele. É claro que o desempenho do Bolsonaro, nesses 3 colégios eleitorais, a discrepância não foi tão grande, tá? Mas teve impacto também, porque o voto nesses governadores e senadores racistas e fascistas e truculentos, de extrema direita, ultraconservadores, eles puxam, sabe? Todo candidato a presidente, todo marqueteiro, todo coordenador de campanha sabe que você só faz um presidente se você puxar votos nos estados. Por isso que existem as alianças. Tá claro isso? Bom, mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque eu vou falar do Eugênio Aragão, digressãozinha dentro do escopo do Eugênio Aragão que eu quero trazer para vocês. Mas ele diz o seguinte, e aí ele também destaca o seguinte, quer dizer, o cara chegou à presidência da República. Não é fácil chegar à presidência da República, mesmo com tanta fraude e com tanto empenho de empresariado corrupto que paga essa fraude para manipular o eleitorado. Mas ele diz, o Eugênio Aragão diz assim, não basta, tem de ter mais alguma coisa por trás. E ele diz o que está por trás. Que são, basicamente a gente sabe, né? Não vamos simplificar e dizer que são os Estados Unidos pura e simplesmente. São forças do mercado. São forças do mercado. Por exemplo, o FMI, Banco Mundial, empresas estrangeiras que querem o Brasil, que querem se colocar no Brasil, que entendem o Brasil como a maior fonte de riqueza natural do mundo, né? Tudo que o Brasil sempre foi, e eventualmente vai continuar sendo, isso desperta esse desejo. E o sucateamento de um governo de um país como o Brasil interessa profundamente a esses atores, esses players internacionais. Tá certo? É um jogo pesado, que é geopolítico, empresarial, estratégico, né? Bom, e aí o Eugênio Aragão diz o seguinte, é isso que faz com que o Bolsonaro seja tão interessante e tenha tido tanto favorecimento, por exemplo, do Steve Bannon, o assessor do Trump. Não é nem os Estados Unidos, quer dizer, são as empresas americanas. São os bancos de fomento, como o FMI e Banco Mundial, sobretudo. Por quê? E aí vem o pulo do gato da argumentação dele, que eu gosto muito, que eu acho muito interessante. Vocês estão me acompanhando? Então vamos lá. O que vem? Um governo totalmente incompetente, desconectado da realidade, fragilizado por todas as razões intelectuais, históricas, inclusive da própria corrupção. Por isso que eu acho que o Moro fez uma escolha péssima em aceitar ser ministro da Justiça, porque esse governo todo vai cair. Tá. A queda desse governo faz parte do projeto desses players internacionais. Você acha que o Steve Bannon morre de amores pelo Bolsonaro? Ele diz que morre agora. Mas entre mafiosos, o amor acaba. Como no Tropa de Elite, assim, acabou o arrego, o amor acabou. Entendeu? As forças que colaboram para que o Bolsonaro permaneça, a própria imprensa brasileira que colabora nesse momento ainda para que o Bolsonaro tenha um certo fio de normalidade, já que ele é uma aberração, mas a imprensa tenta eufemizar e tratar o Bolsonaro como uma coisa normal, no limite, exótica no máximo. Ela também colabora para isso, porque existem tempos também para serem cumpridos nessa questão dos interesses reais que estão por trás de governos não soberanos, de governos que não representam nada, que não representam o povo do país. São governos assim, como é que a gente pode definir? Acho que não soberanos, basicamente. Tá?
Então, ele diz que e daí qual é o interesse? Você destrói o país, se assassina tudo, destrói lei, devasta, nuvem de gafanhotos. Você devasta o emprego, você devasta a segurança pública, você libera arma, causa um colapso de violência no país inteiro. É isso que está acontecendo agora no governo Bolsonaro. Você compromete a política externa brasileira colocando o cara mais incapaz do Itamaraty inteiro para ser o chanceler brasileiro, com projetos mirabolantes de trocas de embaixadas e tudo mais. Uma pistolagem sem fim. O que isso vai fazer com o Brasil? Qual que é o programa? Qual que é o projeto? Qual que é o memorando lá que alguns desses caras nos seus grandes edifícios ali em Manhattan, né? Manda assim pro seu chefão, diz assim, ó, o Brasil vai acontecer isso, isso e isso, e aí a gente entra lá para emprestar um dinheiro para eles, né? Para o FMI, por exemplo, voltar a jogar uma dinheirama aqui no Brasil e ter o Brasil na palma da mão com todas as suas políticas econômicas durante anos e décadas a fio. Como foi na ditadura militar incompetente e assassina brasileira. Tá certo? A lógica é essa. Porque se você tem um país totalmente arrasado, esse país vai ficar de joelhos para você depois. Bom, o Brasil já está de joelhos para os Estados Unidos, mas não basta. Ele precisa estar totalmente de joelhos, com toda a sua estrutura social e econômica de joelhos, definitivamente, né? Praticamente de 4, para o mercado financeiro internacional, para que justamente o Banco Mundial, o FMI, como foram na Argentina também, se impregnem de novo da liderança econômica daquele país para poder produzir as suas enfim, os seus desejos, né? Para poder arrancar o máximo, digamos assim, da onde tem dinheiro, da onde tem riqueza, que é o Brasil. Então essa é a lógica que faz com que o Bolsonaro não caia amanhã, né? É interessante que ele destrua um pouco mais o Brasil. São várias coisas transversais ao mesmo tempo também nessa história. O Temer foi importante por isso. Por que o Temer não caiu? É importante que ele destruísse o Brasil. O Brasil ficar de joelhos. Tá certo? O Bolsonaro é a sequência desse projeto. Isso já ficou muito claro para a cena internacional, comentário político brasileiro, né, digno de atenção, mesmo com outras vias de análise que não a minha linguística, e também para a própria imprensa tradicional, conservadora. E é por isso que a Globo sabe que o Bolsonaro, a cada dia que passa, ele fica mais fraco, né? Cada dia que passa, o Bolsonaro e o bolsonarismo vão ficando fracos. O Bolsonaro, sabe aquela prova de corrida de fundo, corrida longa de Olimpíada, ou de atletismo, mundial de atletismo? Você tem uma corrida longa de 10 mil metros. Aí o começo da corrida eles colocam um coelho. O cara chama coelho, que é um corredor também de fundo, só que ele é mais rápido e ele puxa o ritmo de todos os corredores. Então ele dá um gás, né, chamado de coelho. Ele dá um gás, acho que nas 3 primeiras voltas ali, no estádio oficial olímpico, e depois ele sai e aí os corredores seguem até o final. Ele é o coelho. O Bolsonaro é uma espécie de coelho. Ele está dando o sentido, digamos assim, o rumo político conjuntural da sua própria sucessão. Esses players domésticos e internacionais, eles já estão de olho na sucessão do Bolsonaro. Porque eles entendem que realmente o Bolsonaro não vai durar. E aí eu vou trazer então essa tese para vocês que eu estou defendendo aqui, que é justamente que a Globo já prepara a sucessão do Bolsonaro. Ela já está preparando. Gente, é só observar. É muito fácil derrubar o Bolsonaro. Se a Globo quiser, ela derruba amanhã o Bolsonaro. Eles devem estar conversando isso lá no Jardim Botânico. Ali Camel, os marinhos, né? Mais os marinhos, né? Ali Camel não, né? Esse aí é pelegão. Agora os marinhos,
Eles devem estar discutindo isso assim, todo chazinho da tarde deles, né? Acho que aquela chaleirinha de prata, né? O Roberto, como é que é? Roberto, Luiz e João, né? Ninguém sabe os nomes dele, eles não têm nome próprio, né? Marinho, tá? Ficam lá tomando chazinho, leitinho. Põe um pouquinho de leitinho pra mim, né? Vamos derrubar o Bolsonaro hoje? Não, vamos deixar pra semana que vem. Eles devem estar assim. Por quê? Porque é gostosinho você derrubar governo, né? É uma coisa que alimenta o teu ego, né? E aí vamos lembrar o seguinte. Bom, então em primeiro lugar, tá fácil. Tá fácil porque o cara é ruim demais. Desculpa, mas tá muito fácil. É só, se a Globo quiser, ela pega um escândalo, não precisa nem ser o do Queiroz, pega um aí, um diferente aí, vai burilar, pesquisar um pouquinho mais os filhos do Bolsonaro, ou algum integrante ali do governo, vai fustigar, ou o próprio Bolsonaro mesmo, pega lá a questão da mulher do açaí de novo, vai, turbina, manda o William Bonner e a Renata Vasconcelos martelarem aquilo toda noite, faz uma imagem tipo aquela do mensalão, que é um tubo de dinheiro, um esgoto, que o dinheiro vai todo pro mar. Aquilo semioticamente teve uma análise excelente, que aquilo lá definiu em grande medida aí as timias eleitorais do Brasil nos últimos anos. 2 anos, 3 e tal. Aquela cena da tubulação cheia de dinheiro que cai no esgoto do mar, tudo poluído. Aquilo é muito forte, causa um asco muito grande, político. Né? Então, é só querer. E eles querem. E aí eu pensei assim, bom, tá fácil demais. Tá fácil demais. Se quiser derrubar o Bolsonaro, derruba. Veja, aí tem a questão da internet, da inteligência, da comunicação do Bolsonaro pelo Twitter e tudo mais. Queridos, esqueçam, o Brasil não é Estados Unidos. Lá o Trump governa pelo Twitter. Aqui no Brasil, querido, não é assim. Aqui não é assim. Não adianta imitar que não vai dar certo. Tá? Aqui o bagulho é louco. É mais embaixo e é estranho. Bom, aí eu fui ver, digamos assim, os movimentos da Globo. O que a Globo está fazendo nesse momento? Luciano Huck volta a aparecer em momentos estratégicos. Já apareceu 3 vezes na Folha de São Paulo dando declarações de menino moço, bom, né? De moço bom, que gosta do Brasil, em contraposição ao Bolsonaro. Eleger o Huck agora é mole. É mole. Com o Bolsonaro, para você contrapor, por que o Huck... O Huck não quis fustigar o Bolsonaro de cara. A gente sabe disso, tem toda uma movimentação. Então a Globo não nasceu ontem. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês também um outro aspecto da Globo, que muda a conjuntura em função dessa mudança, dessa virada de ano, que faz o Brasil virar um outro Brasil. Então, quais são os movimentos? O Huck vai aparecendo. O Huck é da Globo. É o preposto ideal, né? É o Collor recalchutado, mais novinho, com o nariz um pouco maior, né? Família bonitinha, para ser o cara em que a população brasileira incauta vai falando, nossa, é o Salvador. Ele veio para salvar. É o cara que dá casa para as pessoas pobres. Eu acho aquele quadro do programa do Huck, eu nunca assisto. Nunca. Mas eu vi em alguns momentos, quando eu fui na casa de alguém, em alguns momentos a gente tem a infelicidade de ver. Essa que é também da Oprah nos Estados Unidos, né? De você você faz um carrinho de cachorro quente pro cara, né? Que o cara não tem dinheiro, aí você vai lá e faz e dá, e o cara fica emocionado e chora e pula, né? De alegria. O cara que tem a família que tem 30 filhos, né? Aí tem até uma casa com 2 quartos. Aí ele vai lá e faz uma casa com 30 quartos pra família e dá, e fica todo mundo feliz e tudo mais. Então, tudo marketing. Isso pra mim é um horror. Isso pra mim é uma violência. Eu tenho mal-estar quando se usa as pessoas humildes para produzir esse tipo de emocionalidade, para vender produto de marketing. Me dá ânsia. Eu não fico emocionado com essa merda, com todo respeito. Então, esse é o Huck. Esse é o Huck que tentou fazer, que faz esse tipo de proselitismo barato aí no programa dele da Rede Globo. Mas que com os governos do PT que empoderavam as pessoas e que davam inclusive autoestima, quer dizer, o cara que está com carrinho de cachorro quente velho, ele não quer ganhar um novo,
Ele vai lutar e vai construir, vai fazer o novo dele. Vai pegar um financiamento na Caixa e vai construir o carro novo dele de cachorro-quente. Entendeu? Não precisa pagar mico num programa do inferno que humilha as pessoas, num programa de televisão. Isso atrapalhava a lógica da produção desse programa do inferno do Luciano Huck. Por isso que ele detesta o Lula. Quer dizer, atrapalha, né? E isso é a cara da elite. Atrapalha a elite que quer se posar de boazinha e dar sopinha, né? Os Rotaries da vida, que quer posar de bonzinho, né? Morador de rua, tudo mais no Natal, e o resto do ano esculacha e joga criolina para eles não dormirem na calçada. Tá certo? Então, o Huck foi aparecendo. Ele continua, ele vai voltar à cena, aguardem, ele vai voltar, a Globo já prepara essa sucessão, porque tudo isso tem que ser preparado com grande antecipação. Até para se antecipar a movimentos mais bruscos políticos. E onde que entra aí essa declaração do Faustão? Essa declaração do Faustão é matadora. Ela entregou a tática da Rede Globo. A Rede Globo já está trabalhando a sucessão do Bolsonaro. Porque o Faustão diz assim, tem um imbecil que está lá, um idiota que está lá, com o Huck do lado. Huck e Angélica do lado. Eu vi a cena pelo YouTube, né? O que isso... E aplausos, né? Os aplausos foram turbinados. Quando ele falou que tem um imbecil que está lá. Obviamente que todo mundo, até a pedra que não pensa, sabe que esse imbecil é o Bolsonaro. Não tem como. E o povo que aplaudiu também. Até o próprio Bolsonaro e a própria família do Bolsonaro sabe que aquele imbecil é ele. Não tem como. Não adianta o Faustão vir depois, gravar um vídeo e dizer que aquele imbecil é um imbecil genérico. É aquela coisa assim, imbecil falando de imbecil é uma droga, né? Basicamente é o Brasil, né? Corrupto fala de corrupto, imbecil fala de imbecil. Não adiantou nada, só piorou a situação. Olha o que o Faustão falou naquele vídeo tentando corrigir e a emenda fica pior que o soneto do ponto de vista de entregar os planos da Rede Globo de televisão com relação ao Bolsonaro, que eu adoro. Como eu já disse aqui antes, na guerra entre Globo e Bolsonaro eu fico com a guerra, tá? Esse vídeo que eu acabei de ver, Bolsonaro, do Faustão dizendo assim, não, eu não quis falar do presidente, o imbecil lá, imbecil genérico, não tem nada a ver com isso. Isso pior, o programa foi gravado, e ele diz assim, o programa foi gravado. Não era ao vivo. Ou seja, a Globo sabia que o Faustão falava esse imbecil que está lá antes de colocar o programa no ar. Por que você acha, cara pálida, que a Globo deixou ir no ar assim mesmo? Veja, muda o proprietário desse enunciado. Não é do Faustão. O dono desse enunciado é a Rede Globo. Sacou? Tá vendo como, assim, compensa você usar a teoria linguística para você entender o que está rolando no mundo político. Se você usar direitinho as teorias contemporâneas de interpretação de texto, você chega na questão que está rolando no momento. Você pega tudo que está submerso. Então, o Faustão, em tentar explicar esse suposto insulto ao presidente da República, simplesmente ele admitiu que a Globo está por trás dessa veiculação deste recado, porque ela sabia que aquilo já estava gravado, o Luciano Huck estava ali, e aquilo para mim, né, codificação clara, foi um recado. A Globo gosta de dar recados, né? O idiota tal passou no programa que tem a sua audiência ainda, né? Ainda que tenha caído muito. Então, foi um recado, que é esse recado que eu estou aqui coenunciando com vocês. Quer dizer, se a Globo quiser, derruba o Bolsonaro em uma semana. Ela vai querer, Conde?
Claro que vai. Claro que vai. Só que ela vai cadenciar esse processo. E aí eu vou explicar por que agora, por que ela vai cadenciar esse processo. Uma coisa importante é que... Agora eu vou botar uma musiquinha para a gente fazer a transição. Porque agora eu vou falar de outra situação aqui no universo das máfias brasileiras, midiáticas, das quais faz a Rede Globo. Todo mundo na live do Conde! La Liga del Conde! Ah, que gatinho bonitinho! Vocês estão pensando no Ciro Gomes? Ciro Gomes, coitado. Ciro Gomes. Eu avisei, né? Ciro Gomes, eu falei há um ano atrás, né? Falei, esse cara tá... Coitado, né? Ciro Gomes. Ciro Gomes. Tchau. Tchau, Ciro Gomes. Tu é covarde. Não é de nada. Perdeu tudo na tua vida. Ninguém se interessa mais. As pessoas vão te entrevistar só pra dar barraco e dar like. Entendeu? Ninguém quer saber o que você pensa. Vai embora, vai pra Harvard. Vai lá com o Mangabeira Unger, ou Roberta Mangabeira Unger. Vai lá, Ciro. Deixa a gente em paz. Foge de novo pra fora do Brasil. Covarde. Bom, Live do Conde, parte 2. A Globo, Conde. E a Globo que você trollou tanto, Gustavo Conde? Como que a Globo... Que o Ciro Gomes não importa. Vamos falar daquilo que importa. E a Globo? Se a Globo estava em estado falimentar, você falou tanto. É que a Globo tem muita grana, né? Os 3 filhos do Roberto Marinho juntos, eles têm 70 bilhões. Não sei, de dólares ou reais? Acho que de dólares. O negócio deles é dólar, né? É muita grana. Então, realmente é muito poder num país ainda como o Brasil, que ainda não saiu do período colonial. Saiu, mas voltou rapidamente. Mas o detalhe que este humilde conde quer dizer para vocês hoje é que, atenção, hein? Outra tese. Com o PT no poder, quando você tinha Lula e Dilma, a Globo continuava forte, mas quando você tem governo soberano, a Globo fica fraca. A Globo ela espana, porque ela tem de lidar com a realidade de maneira muito mais frontal e com os resultados que os governos soberanos conquistam naturalmente. Tudo bem? Então, diria para vocês o seguinte, a percepção, quando o Lula e Dilma eram governo, quando nós tínhamos governos democráticos, eu me lembro até daquele apresentador da Globo que disse uma vez, né, como é que era o nome dele? Eu vou lembrar, né, era um novinho que apresentava um jornal lá, não vou lembrar o nome dele agora. Ele disse assim, na época da democracia, né, depois do golpe, ele deu uma chamada assim no jornal matutino da Globo lá, né, na época da democracia, Evaristo Macedo, né, na época da democracia, falando da época do Lula, né, ato falho, né. Então, quando você tem governo soberano, a Globo fica mais fragilizada, porque ela tem de lidar com a realidade e ela tem de lidar com a percepção popular, que extrapola o seu poder de convencimento e de manipulação, né? Então, a Globo falou mal do PT, da Dilma, do Lula, 365 dias por ano, desde 1º de janeiro de 2003. Evaristo Veiga, desculpa, falou mal, fustigou, atacou, mentiu, fez de tudo. Mas não conseguiu. Demorou 13 anos para derrubar o PT. 13 anos você faz a revolução. Você fez como o PT fez no Brasil. Você muda o país de cara, de face, estrutura, tudo.
Costa. Ah, nem me lembro, mas pelo amor de Deus, não sei se é Evaristo, não sei da Evaristo. Varistinho. Pronto. O pessoal me corrigindo aqui. Não, obrigado. Coraçãozinho, por favor. Coraçãozinho. Evaristo Costa. Nem sei mais quem é esse cara. Mas eu lembro desse mico que ele pagou, né? Que fez a felicidade de muita gente. Então, naquele momento, a Globo realmente ela continua perdendo audiência, mas ela estava perdendo muita audiência naquele momento, porque as pessoas iam tendo condições de comprar o seu computador, o seu notebook, o seu celular, você vai mudando a tecnologia, né? A TV aberta vai ficando obsoleta, naturalmente, né? Todo aquele poder de sedução do Hans Donner, né? Daquelas vinhetas, da Globeleza, né? Novela, tudo isso vai perdendo espaço, ela tem que resistir a uma realidade insofismável, concreta, empírica que um governo vai produzindo num país como o Brasil, que ela dominou desde 1964, porque a Globo foi criada em 1965, um dia depois do golpe, a Globo TV, né? Porque o grupo já existia desde 1930. Desde 1920, o Jornal Globo, acho que o Jornal Globo é do começo do século XX. A Miriam Leitão diz que não, a Globo só existe, né? A Globo só nasceu em 65. Mas querida, Miriam Leitão, por favor, a gente está falando do grupo, entendeu? Não da TV, tá? Menos, né? Ou mais, né? Mais atenção, Miriam Leitão. Ela falou isso há um ano atrás, mais ou menos assim. Ah, mas a Globo não, a Globo é nova, nem existia a Globo nos anos 50. Eu estava falando do grupo, né? Perdido na tradução. Então, a Globo sempre pintou e bordou no Brasil. Ela nasceu do golpe militar, com favores. Todo mundo sabe da história da origem da Rede Globo de televisão, de como aquela concessão foi presenteada para o senhor Roberto Marinho pelos militares, numa fraude que envolvia a empresa Time Life americana aqui no Brasil. E a Globo imperou durante toda a ditadura militar. Anos 70 se locupletou totalmente. Nós atravessamos 2 décadas com a Rede Globo de televisão mandando no país. E oferecendo aquela raçãozinha cultural que era novela, que era especial musical, tinha Vinícius, tinha tudo mais. Ela se apropriava da cultura brasileira para fazer uma espécie de fachada, digamos assim, para parecer que é boazinha, né? Roberto Carlos, aquela coisa toda. Bom, isso é outro assunto. Bom, mas com governos democráticos como o do PT, essa Globo poderosa, ela foi se enfraquecendo. Bom, derrubaram o PT. Ilegalmente, com um golpe. Mais um golpe da senhora Globo, né? A Globo totalmente dentro desse golpe de 2016. Correto? Que o que a Globo gosta é de derrubar governo. Esse é o grande fetiche da Rede Globo. Nem é propriamente você ter um governo que faz o que você quer. O gostoso mesmo é derrubar. Porque daí fica uma coisa assim, ninguém consegue te pegar. O governo não dura, tá? É interrompido antes do momento, o cara fica fraco, o vice assume. O Brasil acho que é o país do mundo que mais vice assumiu toda a história da sua democracia republicana. Só para vocês lembrarem, a Globo elegeu Fernando Collor de Mello em 1939. A Globo pegou o Collor pela cabecinha dele assim e colocou na presidência da República. 2 anos depois, a mesma Globo tirou o Collor de lá. Tirou. Eu não quero frustrar sonhos românticos de ninguém, mas os Cara Pintadas foram uma versão da manifestação de 2013. A manifestação promovida pela Globo. Claro que ali era para tirar um psicótico do governo brasileiro, que era o Collor de Mello, corrupto psicótico. Mas a estrutura de emergência daquela manifestação foi pela Rede Globo. Não teve movimento, não teve CUT, né? O PT estava ali também, mas era uma situação um pouco diferente. Tanto que
Todo mundo foi pra rua quando o Collor falou assim: eu quero que quem tiver do meu lado vista verde e amarelo e vá pra rua. Aí todo mundo saiu de preto pra rua. A Globo tinha feito aquela minissérie Anos Rebeldes, que era a resistência à ditadura. Olha a hipocrisia, olha a pusilanimidade da Globo, né? A grande demagogia, quer dizer, uma empresa que nasceu no seio da ditadura militar, fazendo uma minissérie que revela o heroísmo daqueles que resistiram à ditadura militar, só para posar de boazinha no momento em que você tinha a intenção aí de mobilizar o povo e tirar aquele cara que ela botou lá e que ela não queria mais. A Globo, ao botar o Collor, atenção, vem comigo, ao botar o Collor, talvez, já naquele momento, sabendo que o Collor era personalista, precipitado, né? Que fatalmente ele iria ter problemas com o Congresso, como teve, o vice já estava ali, o Itamar Franco. O Itamar Franco era o cara perfeito para a Globo, porque é o cara fraco. O vice é fraco, o vice obedece. E o que o Itamar Franco deu de presente para a Globo e para o Brasil? Presente de grego, né? O que ele deu de presente? O PSDB. A articulação para trazer o Fernando Henrique para o governo do Itamar Franco foi para propiciar uma sucessão ao Collor que fosse do jeitinho que o mercado gosta. Que o jeito que o mercado gosta é o PSDB. Partido inseguro, partido de tecnocratas, de vendidos e de gente vaidosa, né? Porque a vaidade é a grande desqualidade que o mercado gosta. Porque se os caras são vaidosos, é fácil de manipular. É o cara mais fácil de manipular que existe, o cara vaidoso. Fernando Henrique o esplendor da vaidade, né? Até hoje, né? Fernando Henrique morre de inveja do Lula e tal, né? Aquela coisa, né? Mas enfim, já não importa mais também que nem o Ciro Gomes, né? Tá tudo já debaixo da terra, praticamente. Política. Então, a Globo conseguiu ali, na eleição do Collor, na verdade, o que ela estava conseguindo a longo prazo? Estava conseguindo colocar o PSDB no governo 8 anos, com a fraude da reeleição no meio. Com aquele crime lá de compra de votos de deputados para votar a emenda da reeleição, no meio do mandato do Fernando Henrique Cardoso. Para impedir o Lula. Sempre para impedir o Lula. Certo? Então, é a Globo, cara. Aí, quando Fernando Henrique terminou o seu segundo mandato de maneira péssima, tinha nem 30% de aprovação, acho que era 36% de aprovação, era uma coisa horrível. Ninguém queria mais PSDB e tal. O Serra foi lá defender o governo FHC, perdeu pro Lula. Perdeu, aí não teve como segurar. E as pessoas, o Lula mesmo fala isso, as pessoas estavam falando assim, o Lula não vai dar certo, aquela coisa toda, projeta todos os seus fantasmas pro Lula. Quem não deu certo foi o Collor, né? E quem não deu certo foi o FHC 2, né? O FHC 1 até deu um pouquinho certo, porque ele teve muita colher de chá de toda a imprensa, né? E de uma certa maneira também da conjuntura internacional. Tá? E não foi o Lula, né? Todo mundo diz que é a bonança aí da década de 2000 e tudo mais, né? São coisas que são muito chutadas pelos economistas e vão jogando aí nas Globo News da vida, nas Band News, e vai ficando com efeito de verdade, e tem gente que coloca isso até em tese de doutorado. Mas, só para finalizar o argumento, que eu já estou me estendendo muito, vocês estão me acompanhando? Estou estendendo, só para finalizar. A Globo, com o Lula, perdeu espaço de influência. Mesmo que o Lula não tenha regulamentado a mídia, mesmo que a Dilma não tenha regulamentado a mídia, eles erodiam o poder da Globo com outra técnica muito mais sofisticada e interessante, que é a técnica de produzir um governo soberano, para todo mundo sentir tesão de ser brasileiro. E a Globo lida com a baixa autoestima do brasileiro. Historicamente. Bom, tudo isso é uma ideia. Lida com essas coisas do futebol, né? O carnaval, o futebol. Então é aquela coisa assim, o brasileiro só é brasileiro na Copa do Mundo, é aquela história que a Globo faz, futebol, campeonato nacional e tudo mais. Tá? E as narrativas também das novelas e tal, né? E toda aquela cobertura jornalística asséptica, né? Toda bonitinha, toda bem iluminadinha, e aí você tem
realmente um país, um arremedo de noticiário de um país. Aí, finalmente, então, chegando no Bolsonaro. Agora, depois do Temer, a Globo voltou a ficar forte. Ou seja, com um governo fraco, a Globo volta a ficar forte. O pêndulo volta para o lado da Rede Globo de televisão. Nesse momento, a Globo está com muito poder, mesmo se ela não tendo muita audiência. A gente percebe pela própria dicção dos jornalistas, e pelos editoriais, né? E pelas movimentações subscritas aí, por exemplo, no Faustão, no Huck e tudo mais. Então, é questão de tempo. A Globo vai querer derrubar o Bolsonaro para quê? Porque o projeto realmente o Bolsonaro é o Collor. A Globo pôs lá com o nariz tapado. O Collor não foi com o nariz tapado. O Bolsonaro foi com o nariz tapado porque o Bolsonaro exala podre, né? Nariz tapado, vai o Bolsonaro. Agora ele vai se desgastar porque ele é a incompetência encarnada em pessoa no seu maior esplendor da história. Ele e o seu grupo bolsonarista que o rodeia. E todo mundo vai para a lixeira daqui a algum tempo. A questão é saber o tempo. Mas esse governo não dá mostras de que vai chegar ao seu termo. Por quê? Não tem projeto, não tem meta. É um governo que não tem meta. Certo? E aí, o que está se sendo gestado? Quer dizer, o Luciano Huck. O Luciano Huck ou alguma coisa parecida. Que é colocar de novo um grupo de tecnocratas vendilhões no governo para serem... Porque o Bolsonaro não é um tecnocrata vendilhão. Ele é um cara doido. Ele é um cara fraco. Ele não atende a demanda do mercado. Não funciona. Esse é o ponto. O Paulo Guedes não funciona. O Onyx Lorenzoni não funciona. Eles não são os tucanos. O mercado gosta de perfil tucano. Não adianta inventar. Tudo bem? Bom, resta se preparar e saber o que está sendo gestado ali nos bastidores da Rede Globo. Porque está evidente, derrubar o Bolsonaro é só desejo. A Globo quer, derruba na hora. Derruba na hora. Tá fácil. Ela tá até testando, né? O Queiroz foi lá, viu que o Queiroz dá um calor, né? Vai, fala do filho do Bolsonaro de vez em quando, depois recolhe a caixa de ferramentas e vai mordendo e assoprando até modular exatamente o timing perfeito para justamente fazer aí sim, ir para dentro do Bolsonaro e derrubar o governo. Então, tô sentindo isso muito forte. Esse episódio do Faustão, para mim, evidenciou essa movimentação da Globo. A Globo finge que William Bonner e a Renata Vasconcelos parece que estão fazendo jornadas nacionais, assim, edições assépticas também, como é da tradição da Globo, mas a gente percebe que a Globo recobrou o seu poder de manipulação, o seu poder de derrubar governos, e ela vai exercer esse poder, quando menos se esperar. O Bolsonaro deu azar. O Bolsonaro, mais uma vez eu digo aqui, tem gente que diz que ele é inteligente. Ele não é inteligente, ele é burro. Porque se ele fosse inteligente, se ele fosse pelo menos esperto, ele não entraria em conflito com a Rede Globo de televisão. Ele está sendo absolutamente, como disse o Faustão, né, imbecil. Que ele está comprando briga com o Grupo Globo e ele não tem condições de fazer isso. Lamento informar. Não é porque eu gosto da Globo, não. É porque a conjuntura mudou. Tá? Então vocês vão ver o William Bonner batendo no Bolsonaro daqui a pouco. Com muita contundência. Claro que nós como agentes políticos, enfim, no meu caso, como jornalista, comentarista e tudo mais, minha função é produzir reflexão. Mas eu também sou cidadão. E na condição de cidadão, obviamente eu não vou ficar assistindo, eu vou ficar produzindo dentro da minha trincheira, que justamente é a análise, mas é uma análise passionalizada, inflamada, com método. Tudo bem?
Essa é a minha pegada, e com a canção, com a cultura e tudo mais. Mas esse novo ingrediente, aí tá a Lúcia Zanoni perguntando aqui os militares. Os militares não têm condições de assumirem essa espelunca que se tornou o governo Bolsonaro de transição. Eles não têm condições. Não há condições ali dentro, nem antes das eleições, nem agora. Eu entendo assim, entendo que eles não querem. Eu acho que esses generais que estão no governo Bolsonaro, a ala militar do governo Bolsonaro, são generais já fim de carreira, entendeu? Eu acho que nas Forças Armadas é preciso entender o que está ali dentro, porque assim, as Forças Armadas, mesmo que o governo da ditadura tenha sido corrupto, sim, e hoje tem uma matéria muito importante que é a dos altos salários das Forças Armadas. Tem militar ganhando 226 mil reais por mês. Matéria chocante. Mesmo com, evidentemente, elementos de corrupção e bandidagem dentro das próprias Forças Armadas, porque como o Papa Francisco disse, nenhum setor da sociedade humana está isento e livre de ter corrupção e fraude, nem a própria Igreja Católica. Existe o discurso que é aquele publicitário, marqueteiro dos militares, que eles não suportam a corrupção. Isso é forte. Então, por exemplo, o caso Queiroz estremeceu a relação dos militares com o Bolsonaro. Porque se ficar comprovado que teve desvio de verba de gabinete do filho do presidente da República, os militares eles não curtem esse tipo de coisa. Então você já tem ali, você tem diferenças, né? O governo Bolsonaro é um governo de diferenças, né? Eles não se entendem. Tanto não se entendem que todas as declarações que o Paulo Guedes, que o Bolsonaro e que o Onyx Lorenzoni estão dando nesse dia de hoje é justamente assim: não, a gente é super afinado, não, a gente está em harmonia. Por que diz tanto? Porque não tá, né? Se tivesse, não tinha de ficar dizendo o tempo todo. Então, tá acontecendo alguma coisa no bastidor, a longo prazo. Ou seja, o Bolsonaro, ele como o Eugênio Aragão falou, ele é interessante para o sistema podre, né, que gerencia as transações de dinheiro pelo mundo. Ele é interessante que dure mais um pouquinho para destruir mais, para o Brasil ficar bem arrasado e, entre outras coisas, para o Luciano Huck ter discurso. Porque quando o PT, né, e o Lula e a Dilma eram governo, a oposição não tinha discurso, porque eles tinham tudo, eles tinham o discurso e tinham resultados concretos. A Dilma foi reeleita e o Haddad só não foi eleito por causa da fraude, senão seria eleito. Desculpa, eu sempre peço desculpa porque não quero ferir sensibilidades, né? Seria eleito, quase foi. Tiveram que jogar sujo. Sempre jogam sujo contra o PT, sempre. Só que dessa vez foi muito mais sujo. O Brasil, desde a redemocratização, gente, o Brasil funciona assim. A elite tenta evitar que o PT chegue ao poder. E o PT tenta dar soberania para o país. Só isso. Porque desde 89, a primeira eleição após a redemocratização, a questão é essa. Tentaram atrapalhar o PT, tentaram incriminar o PT na véspera das eleições, fizeram sujeira, editaram debate, levaram o Collor para a presidência. Depois Itamar, depois PSDB, sempre que o Lula ia lá se candidatar, sempre tinha lá um problema, né, do mercado de ter ameaças sobre se o PT fosse eleito, que ia ser um problema para o Brasil. Finalmente ele foi eleito e mostrou que não era problema nenhum. Fez um puta de um governo sensacional, cinematográfico. Sem precedente no mundo. E aí mudou, digamos assim, essa correlação de forças. Então eu entendo que nós temos também de sair daquela análise mais espasmódica, mais reativa do Bolsonaro, que é um horror mesmo. Ele é realmente um horror. Eles vão quebrar a cara, só que nesse quebrar de cara do Bolsonaro já tem gente operando dentro da sua sucessão, tá? Então
A Globo já está operando a sucessão do Bolsonaro. Isso é um fato, tá? Eu vou certamente escrever um artigo sobre isso para poder afiançar. Vamos para a música? Vamos para a música porque já acabou a live, né? Acabou não, tem a música, né? A música vai rolar. E eu quero tocar para vocês hoje. Eu vou tocar. Cadê o coraçãozinho do Conde? Manda pra mim o coraçãozinho. Quando eu toquei lá no Rio de Janeiro, daqui a pouco eu vou sair com o Pocket de novo, hein, galera? Fica ligado aí que daqui a pouco eu vou dar uma rodada aí pelo Brasil com o Pocket. E vou pra Curitiba. Prioridade é Curitiba. Quero ir lá na vigília, né? E... foi tão legal ao vivo, porque eu pedi coraçãozinho ali, tava todo mundo ali e tal. Aí tinha um amigo meu que falou, pô, parece programa de auditório isso aqui. Eu falei, pô, para com isso, eu não sou Luciano Huck não, cara. Aqui é linguagem civilizada, né? Eu não sorteio carrinho de pipoca. É outro papo, eu sorteio sonhos. Eu gosto muito dessa canção. É do Alceu Valença. E é como o povo brasileiro está se sentindo nesse momento longe do seu grande inspirador, que é o Lula. Então, Lula, você que assiste, beijo pra você, querido. A solidão é nossa. Nós estamos nos sentindo solitários sem você aqui com a gente. Solidão é fera, a solidão devora. É amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, a solidão devora. É amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua. Solidão, beijo pra vocês, beijo pra você, Lula, meu querido, Raduan. Todos vocês aí que curtem, assistem a live do Conde. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos corações. E a gente se encontra amanhã mais uma vez aqui para fazer uma análise bacana para vocês. Grande beijo e até! Valeu!